Oi, gente, meu nome é Silviane Finegger e esse é o podcast Mancada Minha, um programa onde vocês vão ouvir histórias de mancadas, constrangimentos e outras situações difíceis. Oi, gente, sejam bem-vindos, galera de Campo Grande, Feira de Santana, Roma. Beijos, obrigada por tanto carinho. Episódio 62. Eu poderia ser dona de uma charmosa livraria em Londres, onde só entram clientes interessantes, charmosos. Aí aconteceriam aquelas noites de autógrafos na minha livraria em Londres, com convidados incríveis. Mas não, eu tô aqui fazendo podcast e eu tô bem feliz. Uhul! Vamos continuar com a série O que me irrita em série. Primeiramente, assistam o filme Amores Materialistas. Sério, gente, eu tô arrebatada por esse filme. Minha visão sobre casamento, amor e o acordo que acontece nas relações e as expectativas, minha visão mudou completamente. Assistam Amores Materialistas. Esse é zero defeitos. Que, né? Para mim, tudo tem defeito. Para eu falar que é zero defeitos, vai lá. Você é o bichão mesmo, hein, doido? Mas voltando ao que me irrita. O que mais me irrita é aquele clichêzão. A moça conhece o boy. Primeiro encontro, eles já se estranham. O boy é lindo, mas é um tosco. E aí, os 3 primeiros encontros, eles se esbarram. Ele ofende ela ofende ele. E ele é um tosco, ela sempre irrita ele. Aí ela vai começando a amaciar, porque ele é um gato. Aí um dia ele ajuda ela a pintar uma parede. Um dia ele ajuda ela na feira, porque a sacola dela arrebentou. E aí ela vai amaciando. E aí começa a flexibilizar, né, o fato do boy ser tosco, mas é muito bonito. Aí acontece alguma cena clássica, começa uma tempestade, os 2 ficam molhados na chuva, tendo uma crise de riso e pronto, a mágica acontece. Aí é o auge do filme, tá tudo feliz, você tá de coração quentinho, mas quem diz que vai ficar assim? Claro que não, né? O boy, ele é dolorosamente rico, incrivelmente milionário e um fofo. Ela descobre que a primeira impressão dela não tinha nada a ver, tá parecendo comigo, né? Primeira impressão, intuição péssima. E aí, ela fica com raiva, ela fica feliz. Oba, acertei a boa, além de gato prestativo, sabe pintar uma parede, cata minhas coisas quando cai no chão, ri comigo na chuva. Não, ele mentiu pra mim o tempo todo e fica com ódio do cara, porque ele não é nada daquilo que ela pensou. Num segundo momento, ela descobre pior, que o pai dele vai construir um mega negócio, um empreendimento imobiliário que vai precisar destruir a fazendinha da avó dela. É sempre assim. Sempre assim. Essa hora eu dou um berro, eu quero desligar a série. Mas você tá brava? Eu desligo? Não. Só começa a gritar. Saco! Que bosta! O Léo vem sempre, Sil, você passando raiva aí, hein? Ai, gente, ela fala, acertei a boa, senhor. Venha, tua filha está preparada? Não. Ela fica com raiva que o boy é rico. E aí tem aquela coisa do empreendimento do pai, mas no final dá tudo certo. Aguardem aí os especiais de Natal, todos têm o mesmo argumento. Mas continuo vendo. Então tá bom. Então tá. A mancada de hoje é sobre criar uma regra e depois ser vítima desta mesma regra. Mas isso é um assunto muito relevante e não é o caso desse podcast. Quando a minha filha tinha uns 10 anos, eu criei para ela uma mesada, porque ela queria tudo, queria muitas coisas. E eu achei que era uma forma interessante dela juntar dinheiro, dela ter objetivos, dela ter noção de dinheiro. Aquele blá 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 todo que a gente já conhece, que a gente não quer dar as coisas de mão beijada, quer que a criança tenha noção do dinheiro e tudo. Estipulei
uma mesada pra ela que na ocasião me avisaram que era muito, que era R$100. Você é maluco? Eu achei razoável porque eu fiz as minhas contas, que no final do ano dava pra ela comprar um negócio bacana. Tipo um PlayStation, na época dava, né? Que viagem é essa, velho? Patins, sei lá, bacana. Eu imaginei que dava para ela fazer muita coisa, que ela fosse juntar aquele dinheiro e pudesse fazer pequenas extravagâncias também. Quando eu dissesse não, ela falava, mas eu posso comprar com meu dinheiro? Eu ia falar, pode. Ia ser legal, porque ela ia ter que medir as consequências, né? Toda positiva na educação. Toda positiva na educação. Rapaz, tá certo isso. Conversei com ela e ela não gastava dinheiro com nada. Tudo ela me pedia e eu falava, Gajo, gasta com seu dinheiro, eu não posso te dar isso agora. Ela não gastava, maior pão dura, menina. E ela foi ficando com muito dinheiro e nada obediente. Aí o que eu fiz? Eu criei umas regras para poder mexer na cabeça dela com esse dinheiro, para ver se ela se toca. Aí eu fiz uma tabelinha no computador, imprimi e colei na parede do quarto dela. Não deu descarga? Desconto R$10 da mesada. Não fez o que eu pedi na hora? Se eu tiver pedido 3 vezes, desconta mais R$10. Aliás, ela passou a esperar o terceiro aviso para poder fazer as coisas. Então, aí foi meu primeiro erro. Aí eu diminuí para tem que me obedecer na hora, senão eu desconto R$10. Porque depois que eu falei que era 3 vezes, ela ficava, mãe, no terceiro aviso eu faço. Aí eu já vi que a pessoa que eu estava lidando era tão esperta quanto eu ou mais. Eu conto ou vocês contam? Mentiu que não tinha tarefa da escola e tinha, não entregou alguma coisa, R$10. Fez a gente se atrasar para sair, que era um ponto de briga aqui em casa generalizada, desestabilizava a gente, era ela atrasar a gente, dar alguma birra. Eu já contei aqui no podcast. Então, fez pirraça, encrencou com a roupa, atrasou a gente, estragou o cabelo e teve que refazer mais R$10. Ficou emburrada na festa, ficou emburrada no restaurante, desconto de R$10. Deu uma resposta, desconto de R$10. Fiz uma tabela, agora eu não lembro mais de tudo, mas eram os pontos que me incomodavam nela na época. E eu comecei a aplicar. Ela estava super apegada com dinheiro, né? No primeiro mês, ela questionava algumas multas, chamava o VAR. O quê? Ligava para a avó, contava para a avó e pedia opinião se a avó achava justo eu descontar R$10. A avó falava que era injusto, lógico. Você tá brincando? E aí a gente discutia. Algumas vezes eu revia a multa, outras vezes eu aplicava para não perder a moral mesmo assim e tudo. E aí foi. Uns meses tinham mais multas, outros menos, mas sempre tinha uma multinha aqui, outra ali, sempre dava confusão. Eu pensei, eu não vou desistir, porque que filho que eu quero criar para esse mundo, né? Eu não vou desistir de aplicar minhas multas. E eu vi que o negócio, assim, estava mais criando ponto de atritos do que as próprias falhas dela e tudo, e fui me embolando. Mas eu estava me dando uma chance e achei que aquilo ali alguma hora ia dar certo. Aí que você se engana. Ai, que ingênua, que ingênua. Lá pelo 4º mês, eu fiz raiva nela na rua, alguma coisa que eu contrariei, e ela fechou a cara. Na hora que eu olhei pra ela, ela falou assim, Eu tô brava, eu vou ficar de cara feia e já pode descontar R$10. Agora eu tenho 80, porque eu já perdi 10 no dia do para casa. Então, já perdi 10 do para casa, 10 agora é porque eu vou ficar emburrada, não vou melhorar minha cara. Eu tenho R$80 de mesada. No outro mês, mesma coisa. Ô mãe, já pode descontar R$10 da missa que a gente vai, porque chegando lá eu não vou sorrir pra ninguém. Não vou dar beijo nem abraço, vou ficar de cara ruim. Eu não vou sorrir. Já pode descontar, então eu tenho 90. Minha filha, nós temos que sair, tá pronta? Mãe, eu só vou me arrumar na hora que eu acabar essa casa que eu tô fazendo no Minecraft. E já pode descontar aí esse e o da missa. Então eu ainda tenho 80. 10 que eu perdi na missa, que eu fiz cara feia. E hoje que eu vou atrasar, que eu acabei de começar a montar a minha casa aqui, eu vou atrasar. Beleza. Eu falei, perdi. No mês seguinte, eu entrei no quarto dela. Eu já tava ficando com medo de contrariar ela. Eu entrei no quarto dela e falei, minha filha, você cata suas coisas no chão, senão você já sabe, vai ter multa. Ela falou, Mãe,
saco! Que saco! Você com essas multas. Eu falei, agora são 2 multas. A multa da bagunça e a multa porque me respondeu mal. Falei, agora você tem R$80 só. Todo mês você tá tomando prejuízo. Gente, no outro dia, ela chegou para mim, andando triunfante, com aquele olhar de triunfo nos olhos, e falou: Mãe, eu queria te falar que daqui pra frente eu não vou fazer mais nada. Eu não preciso desse dinheiro mesmo, minha avó me dá as coisas que eu quero de Natal. Se vocês não me derem, eu não preciso comprar, ela vai me dar, meu avô vai me dar. Eu não preciso desse dinheiro. Então, assim, você já pode ficar com minha mesada até o final do ano. Eu não vou mais fazer para a casa, não vou arrumar quarto, eu não vou dar descarga, eu vou fazer cara feia para todo mundo, eu vou responder do jeito que eu quiser. Pode ficar com o dinheiro todo para você até o final do ano. 10 coisas erradas por mês até o final do ano eu vou fazer. Eu vou matar! Ô, gente. Ai, eu não tive argumento. Falei, que armadilha que eu criei para mim mesma. Eu até chamei o Léo, falei, Léo, aqui, vem cá. Aqui, uma reuniãozinha extraordinária aqui. Eu preciso me reestruturar e dar uma real para ela. O Léo falou, calma, Silvia, eu saquei que esse negócio não ia dar certo desde o começo, cara. Porque dinheiro é dinheiro, moral é moral, hierarquia é hierarquia e respeito é respeito. Esse negócio não ia dar certo. Eu achei que eu ia comprar a obediência dela, que como ela era doida com dinheiro, doida para ter as coisas, queria ter tudo, eu falei, nossa senhora, essa menina nunca mais falha na vida, ela vai ficar rica. E eu ainda pensei, olha, eu sou tão boba que eu pensei assim, se desse muito certo, depois criar até uma bonificação extra, sabe? Um 13º, umas férias. Você tá falando sério? Oh, ingenuidade. Aí o que aconteceu? Eu conversei com o Léo, respirei fundo, esperei o dia seguinte para poder me acalmar e voltei para o velho e bom, você vai fazer sim, porque sim, enquanto você morar aqui, você vai me obedecer e no dia que eu morrer, você vai sentir minha falta, porque toda criança precisa de mãe, senão nascia sozinho. Joguei tudo na cara, aqueles velhos clichês que eu escutei a vida inteira. Demorou. Eu não fiz curso de educação positiva, nem de comunicação não violenta. Então, assim, eu tive que usar aqueles velhos argumentos empoeirados para poder voltar a minha moral na casa. Não deu certo, cortei a mesada. Depois, futuramente, eu voltei com um dinheiro lá por semana e tudo. Agora, perrengues à parte, ela deu muito certo, tá? Uma menina que deu muito certo, estudiosa, já trabalha, é uma linda, é uma fofa, justa, incrível. Então, assim, quando você se desesperar com um sobrinho, com o filho da vizinha, com os seus próprios filhos e até o seu cachorro, saiba que eles sim, eles podem dar certo e essas coisas realmente, essas regras, essas coisas que a gente fala, essas brigas, elas são irrelevantes. O que você faz não importa. A criança está observando, são suas atitudes, sua forma de ser, e isso não foi uma derrota, foi um episódio pra gente rir depois, graças a Deus. Arrasou, bonita. Aplausos. Ei, não acabou, hein? Vem aí a mancada do ouvinte. Oi, Silvia. Oi, manoteiros de todo o Brasil. Eu sou Jéssica. Eu moro em Curitiba, mas eu sou mineira. Eu conheci o podcast recentemente através da minha irmã e eu me identifico muito com as histórias. E é muito legal a podcaster aí com o sotaque do meu país, Minas Gerais. Melhor coisa. Vou contar a minha mancada. O ano era 2009. Meu marido, que nessa época ainda era meu noivo, ele morava em Brasília e eu em Minas. A gente tava arrumando as coisas pra casar e eu fui de ônibus pra Brasília olhar apartamento, móveis, essas coisas. Quando
quando eu fui voltar para Minas, eu comprei a passagem do ônibus que saía às 21 horas e ele ia direto para Belo Horizonte. Tinha um outro ônibus que saía, 30 minutos mais cedo. Mas ele chegava mais tarde em BH porque ele passava por Curvelo. E o outro ônibus de 21 horas ele ia direto, ele não passava por Curvelo. A primeira parada dessa viagem era em Três Marias. E eu não queria descer do ônibus, porque eu sou lerda. E eu tenho muito medo do ônibus ir embora sem mim. Ah, vá, é mesmo? Mas esse dia eu tava enjoada da viagem. E eu precisava ir no banheiro lá da parada, né? Aí eu desci do ônibus correndo, nem levei minha bolsa comigo, não levei nada. Fui pro banheiro do restaurante. E na minha cabeça, enquanto eu tava dentro do banheiro, só ficava assim: eu vou perder o ônibus vai embora sem mim, eu vou perder o ônibus. E aí, terminei o que eu tinha que terminar. E na hora que eu saí do restaurante, o que eu mais temia estava acontecendo. O ônibus estava saindo sem mim. É sério? Eu saí correndo atrás do ônibus, desesperada, gritando para ele parar, batendo na lataria do ônibus. E eu só parei de correr quando eu me vi no meio da rodovia, no meio da BR, e o ônibus, se distanciando de mim. Eu voltei pro restaurante chorando, todo mundo morrendo de dó de mim, falando que o motorista não podia deixar passageiro para trás, que aquilo era muito errado. Uma comoção, assim, sabe? Aí veio um funcionário da aviação do ônibus, né? Ele veio falar comigo. E aí ele falou que eles iam passar um rádio pra polícia rodoviária, né? Que tinha um posto. E aí eles iam pedir pro ônibus me esperar. E aí ele me pegava na próxima parada. Aí nisso o funcionário da aviação me falou assim: tem um outro ônibus que tá abastecendo. E aí esse ônibus te leva até a próxima parada. Aí esse outro ônibus que tava abastecendo veio. E aí quando eu entrei no outro ônibus, minhas coisinhas estavam tudo lá. Era o meu ônibus. Aí eu comecei a dar risada. E aí eu falei numa altura: uai, esse é meu ônibus. Gente, o ônibus estava abastecendo quando eu saí do restaurante. Por isso que eu não vi ele. E o ônibus que eu vi saindo era aquele que saía mais cedo de Brasília. Aí, né, foi um misto de alegria e vergonha. Mais alegria que vergonha. Bom, essa é a minha mancada. Beijo, gente. Então é isso, pessoal. Brigadão por ter ouvido mais esse. Sejam espontâneos, expansivos, carismáticos, alegres e principalmente bem comunicativos. Assim, a gente vai ter sempre mancada para contar. Porque quem não entrega tudo não leva nada, né? Me dá uma moral lá no Instagram. Segue o @mancadaminha. Não se esqueçam de seguir, curtir, compartilhar, ativar a notificação, comentar. Isso é muito importante. O roteiro é meu e a edição é do Léo Correia. E a dica do dia é: tive medo de errar e errei. Pelo menos um erro a menos. E eu tenho errado cada vez mais e melhor. E é com essa que eu vou.